E o assunto do dia na minha timeline aqui foi o tal do barraco no Leblon. Poderia passar desapercebido, mas eu vi várias pessoas comentando e eu achei interessante comentar porque tem a ver com os assuntos aqui do canal, principalmente com aquilo que a gente falou no vídeo passado sobre essa onda de autoritarismo, intolerância e agressividade que tomou conta do Brasil. Olá, eu sou Marcetiani e esse é o meu canal aqui na internet, o Meia Palavra, um canal de viés humanista e progressista, que analisa questões jurídicas, políticas, sociais e culturais, sempre com base no pensamento crítico e lógico. O Barraco do Leblon, uma cena que aconteceu provavelmente aí no final de semana. Um rapaz estava dirigindo um carro conversível, tinha duas moças ali com ele. Eu não vou colocar o vídeo aqui, eu vou deixar um link na descrição do canal aqui, do episódio aqui no canal. Vou deixar um link para você assistir, mas eu não vou colocar aqui, não acho necessário. Esse rapaz, nesse carro conversível, estava passando numa rua lá, uma rua com bares, então tinham pessoas sentadas e parece que as moças estão beijando o rapaz, cada uma beija o rapaz num determinado momento. Parece inclusive que as duas se beijam. As duas estão de biquíni. O que foi dito, inclusive, pelo rapaz é que eles estariam vindo de um passeio de barco, de lancha, ele teria uma lancha. Em um determinado momento, esse carro está passando bem devagar ali naquela rua e uma garrafa ou algum objeto é arremessado na direção de uma das moças. Esse objeto, efetivamente, ele acerta essa moça e ela olha para trás e vê quem foi que arremessou essa garrafa, esse objeto, enfim. Então agride com tapas a pessoa que havia arremessado esses objetos em direção a ela. A pessoa que está com ela, não dá para saber se é o marido, né, da que foi agredida, no caso. A gente não consegue saber se foi o marido, se era um amigo, enfim, alguém, um homem, vai lá para defendê-la, começa a agredir, então, essa moça que estava no carro, e parece que ele, inclusive, arranca o biquíni dessa moça. E o carro vai embora, a moça sobe no carro onde ela estava e vai embora. E como eu falei, eu acredito que o que chamou a atenção nesse vídeo é justamente a questão de ter acontecido num bairro nobre do Rio de Janeiro. O brasileiro, ele tem a cultura do barraco, né? Ou seja, nós gostamos disso, nós como brasileiros, como povo, gostamos. Não é à toa que programas de televisão e de auditório que têm esse contexto fazem tanto sucesso e tem tanta audiência. Mas existe no inconsciente coletivo do brasileiro que isso seria coisa de pobre, coisa de periferia, que isso não aconteceria no bairro de classe média alta como aconteceu. E aí a gente pode analisar algumas coisas interessantes. Primeiro, juridicamente, esse fato de alguém arremessar alguma coisa em outra pessoa, naquele contexto, ele é um que a gente chama no direito de fato atípico. Ele não constitui crime, no máximo algum tipo de contravenção. O que as moças estavam fazendo, dependendo do contexto, beijar o rapaz, se beijar, poderia talvez constituir um ato obsceno, mas isso teria que ser investigado pela polícia. Não sei se seria o caso. Mas o fato é que três pessoas que estavam no carro estavam com uma atitude que desagradou alguém que estava ali num bar. Essa pessoa, inclusive, na sua defesa, disse que, na visão dela, estavam realizando preliminares de atos sexuais, né, que ela estava com crianças na mesa, então que isso não seria adequado. Mas me parece que lidar com esse tipo de situação dessa forma não é também a melhor forma, né? Porque parte para agressão, a moça se sentiu agredida e foi lá e agrediu. Ou seja, uma agressão com outra agressão, né? E nós chegamos naquela situação do contexto de autoritarismo, intolerância e agressividade. Por quê? Porque alguém se sentiu no direito de fazer aquilo que a gente chama de justiça com as próprias mãos. No direito chamamos de justiça privada ou vingança privada. Você mesmo vai lá e resolve com uma agressão um determinado problema. E é aquela questão do olho por olho, dente por dente, que na verdade nem é uma questão de vingança, né? O olho por olho, dente por dente, se você não sabe, ele surgiu justamente para limitar a questão da vingança privada. Mas isso eu vou deixar para a gente conversar num outro vídeo só sobre isso, é muito interessante. Eu só me lembro daquela frase, se não me engano foi Gandhi, que disse que olho por olho e todos nós acabaremos cegos, né? Então é mais ou menos por aí. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode interpretar e lidar com esse tipo de situação? Primeira coisa é interpretar ou tentar entender o que levou a certos comportamentos.
O que levou aquelas duas moças e aquele rapaz a estarem se beijando em público? Não que isso por si só seja um crime, um delito, mas para algumas pessoas isso é inconveniente, isso é desagradável. E o que leva uma segunda pessoa a arremessar um objeto porque não gostou daquela atitude? Eu gosto muito de um autor chamado Abraham Maslow, ou Abraham Maslow, e ele tem o que é chamado de pirâmide de Maslow, que é uma hierarquia das necessidades humanas, porque o Maslow ele vai dizer que o ser humano é movido para satisfazer necessidades. Então, nessa pirâmide, e na base, ele coloca as necessidades fisiológicas, como aquelas fundamentais, e no topo seria as necessidades espirituais, e não exatamente religiosas, mas espirituais, que seria a do espírito. Então, ele diz que o ser humano vai agir sempre buscando satisfazer essas necessidades. Não dá para a gente saber se aquelas pessoas que estavam no carro, elas estavam sob efeito de alguma substância entorpecente, álcool, algum tipo de outra droga que retira os limites morais e aí faz com que as pessoas estejam mais suscetíveis a praticar coisas que normalmente elas não fariam. Ou se aquelas pessoas estavam ali passando devagar naquele carro e se beijando e trocando carícias para chamar atenção. Partindo da premissa de que era para chamar atenção, de que era para aparecer, nós podemos pensar então que são pessoas que necessitam de atenção, que estão carentes de atenção, que precisam ser vistas. E aquele ato era para chamar atenção. Qual seria a melhor maneira de lidar com isso, ou de reprovar aquela conduta? Seria simplesmente ignorar. Não olhar, não fazer nada. A pior coisa que se pode fazer para alguém que quer chamar atenção é não dar a atenção. Por outro lado, quando ela parte para a agressão, ou seja, para a justiça privada, a vingança privada, resolver o problema com as próprias mãos, com base numa agressão, ela não está se defendendo ali, não é uma legítima defesa, como alguns podem pensar. Por quê? Porque a legítima defesa, ela exige uma proporcionalidade. Tanto que quando eu vi o vídeo, eu imaginei que ela ia descer do carro e ia jogar água na pessoa que estava na mesa, que tinha jogado a garrafa, enfim. E não me passou pela cabeça que ela ia agredir com tapas. Então, como a gente já falou no vídeo passado, sobre essa cultura de intolerância, de ódio, de agressividade que se instaurou e se generalizou no Brasil, esse é mais um exemplo. Não é novidade, né? Nós estamos acostumados a ver, mas isso costuma ficar restrito às periferias. No inconsciente coletivo popular, rico não faz barraco, rico é bem educado, rico sabe resolver os seus problemas com educação e com delicadeza. E o que preocupa é justamente essa escalada da violência. Alguém se sente incomodado porque viu uma outra pessoa fazendo alguma coisa que ela acha inapropriado, ela decide que tem o direito de agredir essa pessoa, por mais que seja uma garrafa de plástico, um papel, não deixa de ser uma agressão. Essa outra pessoa responde desproporcionalmente, olho por olho, e todos nós acabaremos cegos. Então, esse é o contexto no qual nós estamos vivendo no momento. E nós precisamos pensar como é que nós vamos transformar esse contexto. E eu queria saber de vocês, eu queria que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham que nós podemos fazer, então, enquanto indivíduos, enquanto ação individual, para reduzir, para amenizar essa onda de intolerância, de autoritarismo e de agressividade que se instalou no país. Bom, então é isso aí, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha nas redes sociais esse vídeo com quem você achar que pode se interessar pelo conteúdo, e até o próximo vídeo.